Ó, para você entender essa questão de identidade primária, identidade secundária, ou realidade real e realidade relativa, o ponto-chave é você entender o que é o Jiva. Então, o Jiva, de acordo, né, com o Vedanta, é esse agregado dos três corpos, né? Corpo causal, sutil e o grosseiro, que é o corpo físico. Esse corpo é mais um objeto manifesto aqui nesse mundo fenomênico da realidade relativa, né? E não só ele, como todos os objetos aqui dessa realidade, são objetos inertes. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem a luz da consciência, esses objetos são mortos, são inexistentes, não são reais. Sem a luz da consciência não tem como existir nenhum objeto aqui. E o Jiva, mesma coisa, sabe? Então vamos usar uma analogia. O Vedanta usa a metáfora, né, da consciência como espaço. Então é como se Maya fosse lá um artista e tivesse moldando peças, né, do barro. Vamos pegar lá a história bíblica. E aí tivesse jogando esses objetos dentro desse espaço da consciência. E esses objetos, uma vez aqui dentro desse espaço, eles tomam contato com a luz da consciência. E aí tudo que entra em contato com a luz da consciência automaticamente ganha existência. É como o sol no nosso planeta, né? A plantinha, a sementinha, ela entra em contato com o sol e só então ela começa a se desenvolver, né? Se o sol se apagasse, se o sol desaparecesse, por exemplo, toda a vida no nosso planeta desapareceria, porque toda a vida depende do sol. Da mesma forma, a existência, né? Todas as formas que a gente conhece, percebe, sente, incluindo o nosso corpo e nossa mente, dependem da consciência para a sua própria existência. Então, a realidade secundária, né, do Jiva, ou sua identidade secundária, é a identidade desse corpo-mente manifesto nesse mundo, né? E aí são os seus papéis, né, que você vai assumir na sociedade, porque a humanidade se organizou assim, né? Papel de pai, trabalhador, enfim, papel social. Essa é a sua realidade secundária, sua identidade secundária. Mas aí você pergunta, né? Por que se diz que o Jiva é consciência? Né? Por que se diz que o Jiva é fundamentalmente a consciência? Primeiro, porque todo objeto que existe nesse mundo, por ser dependente da consciência, por só existir por causa da consciência, fundamentalmente esse objeto então é consciência. E segundo, porque se só existe consciência, tudo que existe dentro do campo dela mesma é feito dela. É consciência expressa numa determinada forma e nome específico, mas ainda assim é consciência. O raio do sol é o sol expresso em forma de raio. Eu não posso dizer que aquele raio não é sol. É sol. Entretanto, embora aquele raio de sol que está atravessando agora a minha janela seja essencialmente sol, eu não posso dizer que esse rainho seja o sol. Assim como eu não posso dizer que a faca é a consciência, ou que a caneta é a consciência. Todos esses objetos são uma forma manifesta, expressa da consciência, mas a consciência não é nenhuma dessas formas. E aí voltando, né? Porque se diz que o Jiva é fundamentalmente consciência? Por tudo isso que eu falei e por mais um aspecto que é o mais importante de todos. O Jiva, nesse agregado corpo-mente, ele tem lá uma função chamada intelecto. O intelecto seria esse aspecto da mente que a gente pode dizer que é o aspecto não condicionável da mente. É o aspecto da mente imodificável, ou seja,
é aquele aspecto que não é afetado pelos seus condicionamentos ambientais nem pelos seus condicionamentos mentais. Seria isso que a gente chama de observador ou testemunha, em seu aspecto mais puro. Porque no aspecto mais grosseiro, esse próprio intelecto ainda tem uma função discriminativa aqui dentro desse plano, né? Ele discrimina os objetos. Ele é o que dá capacidade à mente de efetuar escolhas mais condizentes. Quando essa mente está afinada com o intelecto, né? Se é uma mente ainda muito grosseira, muito condicionada, ela vai responder meramente através de automatismos, né? Então vai ser assim a massa populacional, né? Aquilo que a gente conhece de massa. O povo responde feito gado, né? Conforme os condicionamentos que lhes foram impostos, seja através da mídia, da televisão, da cultura e etc. Mas quando essa mente está mais sutilizada e mais afinada com esse intelecto, ela pode ter uma visão mais ampla e menos desprendida, né? Mais liberta dos condicionamentos que a formaram. E esse intelecto no Jiva seria aquele aspecto mais puro desta forma, que por ser um aspecto não condicionável, não modificável aqui dentro desse agregado, ele funciona como uma espécie de espelho, recipiente, enfim. E recebe a consciência ali na sua forma mais purificada. A consciência reflete no intelecto na sua forma quase pura. Não dá para dizer pura porque a gente não conhece a consciência em sua forma pura, certo? Porque a gente está em dualidade. Para você conhecer a consciência em sua forma pura, você teria que desaparecer. E aí não teria nem conhecimento, né? Porque conhecimento sempre envolve aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Então a gente sempre só pode inferir o que é a consciência. Mas Vedanta vai dizer que o intelecto recebe ela na sua forma mais pura, porque o intelecto, não sendo, né, condicionável, ele está apto a receber essa consciência, que também não é condicionável, é livre de forma, nomes e atributos. Então o Jiva reflete essa consciência em si mesmo, assim como a lua reflete a luz do sol, entende? E aí, por conta do fato do Jiva ter essa capacidade inerente nos seus corpos, né, no seu agregado, ele então é chamado de consciência, porque ele está refletindo ela em sua forma pura. E isso é percebido quando o Jiva purifica a sua mente, porque a consciência sempre está lá, brilhando de forma pura. É a mente do Jiva que não percebia isso. Quando o Jiva purifica a sua mente, tornando ela mais satívica, ele vai perceber o brilho da consciência que sempre esteve ali. Então o Jiva é consciência. E aí entenda a diferença básica do Jiva humano para a galinha. O Jiva humano não é só consciência porque é feito de consciência ou porque está dentro do campo da consciência, como a galinha. Ele é também consciência porque ele reflete a consciência nele, ou porque a consciência nele está refletida na sua forma mais pura aqui nesse plano, nessa realidade fenomênica que nós conhecemos. Então o Jiva fundamentalmente é uma consciência ambulante, autoconsciente de si. E a partir dessa consciência, ele consegue aprender a sua natureza como objeto, né? O Jiva observa o corpo, o próprio corpo, observa propriamente os pensamentos, as vasanas, as tendências. Ele consegue ver exatamente o quanto ele, enquanto Jiva, objeto, funciona no mundo. E por ver exatamente como ele está funcionando, é que ele, enquanto Jiva,
Vamos deixar isso bem claro. Enquanto objeto pode se melhorar, sabe? É igual um carro, né? Eu sou completamente ignorante de carro, então dá um problema lá, eu não sei. Aí eu levo lá no mecânico, que é um Giva que tem assim a autoconsciência da mecânica. Ele vai saber exatamente onde está o defeito e vai consertar, né? Com os Givas despertos é a mesma coisa. Eles passam a observar o seu próprio componente objetal, o seu próprio agregado físico mental. E tal como o mecânico vê o defeito no carro, vai lá e conserta, o Jiva vendo os defeitos de sua mente, dos seus sentidos, né? As vasanas vinculantes, para falar na linguagem do Vedanta. Ele vai ter como consertar isso daí. Que aí Vedanta vai chamar de purificação da mente. Porque o Jiva, na qualidade de consciência refletida, já está perfeito. Porque a consciência já é perfeita. Você não tem que fazer nada, tá tudo bem. Todos os problemas que a gente encontra no mundo fenomênico dizem respeito à vida do Jiva, aos pensamentos limitantes, condicionados, a tudo isso que limita mais ainda ele. Porque ele, enquanto corpo, já é limitado, esteja iluminado ou não, né? Vai ter dor de dente, dor de barriga, né? Entretanto, depois do despertar, que nada mais é do que o dar-se conta dessa autoconsciência de si mesmo enquanto objeto, enquanto consciência, ele pode melhorar aqueles aspectos que sempre incomodaram o Jiva. Aqueles aspectos psicológicos, traumas, as culpas, os medos, toda aquela coisa arada toda. E aí o Jiva, que se sabe sendo fundamentalmente consciência, não só porque ele está refletindo ela, mas porque ele entende que tudo nesse mundo é formado de consciência e, portanto, é consciência, vai viver nessa realidade relativa como um Jiva, como um objeto, né, ancorado num corpo físico, essa consciência expressa num corpo físico, de maneira mais livre. Porque agora, sabendo que tudo isso é uma construção mutável, temporária e finita dentro do tempo, né? As construções aqui da realidade relativa. Ele não vai mais se apegar tanto à sua própria identidade, seus desejos e tal. Ele vai começar a curtir a vida, entende? Primeiro porque agora ele se sabe imortal. Ele descobriu a sede da sua verdadeira identidade. E segundo porque a sua realidade de objeto muda. A realidade desse corpo-mente muda. O Jiva passa a não se levar muito a sério e a nem levar as coisas mais tão a sério. Ele entende que essa realidade daqui e agora é tal qual um sonho. E estando acordado dentro do sonho, sabendo que é um sonho, quem é que vai levar esse sonho tão a sério?